Olá, meus amigos, Apóstolo Kleber aqui. Nós estamos em uma série falando para a liderança e essa é a terceira mensagem dessa série com o tema Conserte as redes. Já quero pedir para você dar um like, compartilhar com seus amigos, compartilhe no seu grupo de liderança. Tenho certeza que vocês serão abençoados. O texto de hoje é Mateus 4, versículo 21 e 22, que diz assim: Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram. Vamos lá. Falar sobre consertar redes para líder não é uma tarefa fácil, né? Por alguns motivos. O primeiro motivo é que líder ele tem uma enorme dificuldade em reconhecer que algo em sua vida, família ou ministério possa não estar indo bem. Irmão, parece que é uma coisa que está internalizado nas entranhas, na alma, nas correntes sanguíneas de líder, né? Talvez uma mensagem enganosa de super-herói, eu não sei, mas parece que na maioria das vezes líder tem essa enorme dificuldade de reconhecer que algo possa não estar bem, que algo possa não estar legal em sua vida, no seu ministério, em sua família. É muito comum quando sentamos com um líder e vamos conversar, a maioria começa a colocar os troféus na mesa. Aqui eu faço isso, eu faço aquilo, tem quantos membros, tem quantas cadeiras, tem quantos prédios, tem não sei o que, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo. Eles vão colocando números, vão colocando aquelas coisas. E aí depois de um tempo de relacionamento você vai descobrir que o irmão está lutando com isso, o irmão está lutando com aquilo outro, tem isso, tem aquilo, né? É uma pena. Então, assim, por isso que não é uma tarefa fácil falar para líder sobre esse tema, conserte as redes, né? A maioria dos líderes, seus problemas parecem ser repentinos, acontecem da noite para o dia. Mas, na verdade, eles são problemas como de todas as pessoas. A diferença é que as pessoas fazem, falam ou deixam ser percebidas em suas intenções. E os líderes nem sempre. Isso é um problema. Um outro motivo que é difícil falar desse tema para líder, conserte as redes, porque para consertar redes, nós precisamos parar o barco. E aí, meu amigo, complica as coisas, né? Aí fica difícil. Então, eu não conserto redes se o meu barco não for parado por um período. Então, daí torna-se difícil também lidar com esse tema com líderes. Conserte as redes. Consertar a rede, em algum momento, vai exigir do líder um tempo. Para o barco. Se você não parar, você não conserta. Só que a maioria dos líderes não querem parar o barco. Afinal de contas, o ministério, liderar, seja em qualquer esfera, liderar mexe muito. Né? É apaixonante, é intenso, é prazeroso, gera adrenalina. Liderar é algo incrível. Como assim parar o barco para consertar as redes? Eu quero te falar, meu irmão, se você não para consertar as redes, um dia as redes vai te parar para consertar você. Por que é difícil parar? Porque liderar é muito apaixonante, é muito intenso, gera muita adrenalina. E líder gosta dessas coisas. Está na essência do líder ser assim. E de repente eu preciso parar para consertar as redes. Então é um gigante que se levanta contra o líder. Mas eu preciso te dizer, se você pretende consertar
os furos das redes, da liderança, da sua vida, de tudo que te envolve, você vai ter que lidar com essa realidade. Vai ter que parar o barco em algum momento dessa navegação apaixonante. Parar o barco também manda uma mensagem de: olha o que você vai perder, você não vai produzir, não vai ter resultado. Por X tempo não terei resultado, por X tempo vai deixar de produzir. E líder, ele tem em sua essência produção, ele tem em sua essência resultado, ele tem em sua essência fazer e ver, né, o fruto do seu penoso trabalho. E parar o barco, por algum momento, ele vai ter que se despir dessa essência por um momento. Como é difícil lutar contra isso, né, líder? Você está me vendo, você sabe o que é. Mas se você quer consertar as redes, você vai ter que parar o barco. Um outro problema nessa história é o medo do que você vai deixar de pescar. Quantos líderes convivem com medo do que eles acham que possa estar perdendo? Eu tenho certeza, né, que muitos de nós, líderes ministeriais, pessoal que lidera a igreja, ou que mesmo que são conferencistas, ministros, missionários, quando veio aquele, por exemplo, aquele momento de pandemia, que desespero, né? Que parecia que talvez, né, parando, o que eu vou fazer? Como vai ser? Né? E sabe o que nós descobrimos? Que nunca foi sobre o peixe, sempre foi sobre a voz que criou tudo, inclusive os peixes. Nós não morremos, nós não, né, morremos de fome. O Senhor cuidou. Então é melhor cuidarmos das nossas redes. Não tem problema parar o barco um pouquinho. O Deus que colocou peixe no mar desde a fundação do mundo, nunca deixou o mar sem peixe. Grava isso, líder. O Deus que criou os peixes desde a fundação do mundo nunca deixou o mar sem peixe. Não é possível que por causa do medo de não ter os peixes, você vai deixar uma rede toda furada. Esse sentimento, esse medo de não vou conseguir, não vou fazer, nada mais é, queridos, do que a falta de convicção de que é Deus que faz. Às vezes nós, na trajetória, nós esquecemos que quem faz é Deus. Nós achamos que é o nosso tempo empregado aquilo que está dando o resultado que nós estamos tendo. Nós achamos que é a nossa habilidade, a nossa capacidade que está trazendo esses peixes para o nosso barco. Quando no fundo, não adiantava você ter barco, não adiantava você saber pescar, não adiantava você ter rede, não adiantava você ter anos de pesca em teu currículo, se no mar não tem peixe. Que já diga isso nosso amigo Pedro, que passou a noite inteira jogando a rede, não pegava nada. Sabe por quê? Porque não tinha uma voz para aquele tempo. E ele só voltou a ter resultado daquilo que ele fazia quando a voz que dá ordem aos peixes foi liberada de novo. Ponto. A regra básica, líder. Quem colocou peixe no mar e nunca deixou faltar foi o que te chamou para liderar. Sabe das nossas necessidades, sabe de quanto nós precisamos em todas as áreas, não dizendo nem não é só financeira, nem estrutural, em todas as áreas, mas também sabe e conhece os furos que nossas redes estão carregando, né? Esses furos precisam serem reparados. Outros não consertam as redes por um motivo muito óbvio. Mesmo essa rede estando cheia de furos, ela me dá um resultado sustentável. Aqui eu queria explorar um pouco mais, né? Quantos líderes estão com suas redes cheias de furos,
eles sabem onde está cada furo de sua rede. Mas o que ele recolhe de peixes é o suficiente para sobreviver. Então, por essa razão, vida que segue. A questão hoje é saber se o que me sustenta é a plenitude do que Deus tem para mim, e não se é suficiente para as minhas necessidades. Então, muitos líderes têm as redes cheias de furo, sabem dos furos que têm em suas redes, mas mesmo com esses furos, o que ela traz de resultado para o barco de peixe é suficiente para sobreviver. Mas eu preciso que você entenda algo, líder. Eu preciso que você entenda algo, meu irmão, minha irmã, líder, pastor, homem de Deus, mulher de Deus. Não é sobre a necessidade, é sobre a plenitude. Se Deus te deu uma rede com a capacidade de, cada vez que ela vier ao teu barco, ela trazer 20 quilos de peixe, mas você precisa apenas de 10 para sobreviver, e ela está cheia de furo, e você recolhe 10 quilos de peixe, porque 10 passam pelos furos, mas os 10 que eu recolho é suficiente para mim, é suficiente para você, mas não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você são 20 quilos, por isso que Ele te deu uma rede para pescar 20 quilos. Alguns líderes se contentam com suprir suas necessidades, outros, incríveis, homens relevantes e mulheres relevantes, não. Estes querem suprir a necessidade de Deus, e só tem uma maneira de fazer isso. Como fazer isso? Só faço isso se eu viver a plenitude. A minha rede precisa trazer tudo que Deus estabeleceu para ela. E para isso, ela não pode ter furos. Existem muitos líderes com furos em suas redes, furos espirituais, furos comportamentais, né? Furos de várias maneiras, furos financeiros, furos de ordem moral, caráter, furos de ordem teológica, enfim, furos de todos os tipos. Porém, o fato desses furos não impedirem que as suas redes arrecadem alguma coisa, não tem problema. Eles continuam negligenciando os furos, porque para isso tem que parar o barco, tem que vencer o medo de ficar sem, tem que repensar uma série de coisas, mas eu estou arrecadando o suficiente, eu tenho um número de pessoas suficiente, a minha empresa está dando resultado suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, o que te sustenta nem sempre é o que Deus tem para você. Talvez Deus tenha uma porção muito maior do que a que você está tendo. O problema é que você não para reparar os furos. Eu te aconselho, se você é um líder, aprenda como Zebedeu. Pare o barco, chame seus filhos, pegue a rede, confira quais furos tem em nossas redes. Vamos costurar, porque nós não queremos perder nenhum peixe. Nenhum. Nós não precisamos ter no nosso barco um peixe a mais do que o que Deus tem para nós, mas também não podemos aceitar ter um a menos do que o que Deus tem para nós. Quer uma tarefa, líder? Para a tua equipe e pergunte: vamos analisar os furos que tem em nossas redes, nosso ministério, nosso chamado, nossa empresa, vamos identificar eles, vamos reparar. Faça isso, você vai ver que muitas coisas vão mudar aí. Eu quero mais uma vez te dizer que a ideia são mensagens curtas para, quem sabe, no futuro fazermos uma mentoria, discutirmos de maneira mais minuciosa todos esses temas. Eu te peço que compartilhe, curta, dá um like aí, mande para os teus amigos, para os teus grupos, e que Deus te abençoe. Até a próxima.